Olá! Faltam 2 dias para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a principal porta de entrada do ensino superior brasileiro. Este será o primeiro Enem depois do início da vacinação contra a Covid e do retorno parcial das aulas presenciais. Porém, suspeitas de interferência na elaboração do exame e denúncias de assédio moral contra servidores, seguidas de pedidos de demissão em massa de funcionários do INEP, instituto que faz as provas, têm ganhado as manchetes dos jornais nos últimos dias. Fora isso, a queda no número de inscritos também é destaque nesta edição do Enem. De acordo com o INEP, pouco mais de 3 milhões de alunos se inscreveram para a versão impressa da prova e quase 69 mil vão fazer a versão digital. É o menor número de inscritos desde 2005. Neste ano, o Enem vai ser realizado nos dias 21 e 28 de novembro em 1.747 municípios. No próximo domingo, o candidato vai ter 5 horas e meia para fazer 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação. No dia 28, a prova terá 5 horas de duração, com 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática. Eu conversei sobre o Enem com a professora de História, Débora Aladim. Ela também é influenciadora digital e tem mais de 3 milhões de inscritos em um canal onde dá dicas para a prova de Ciências Humanas e a redação. A Débora afirmou que não é preciso ficar com medo do conteúdo, porque as provas devem seguir o mesmo modelo dos anos anteriores. Ela destacou que o importante agora é ter calma. A professora ainda falou sobre possíveis temas da redação. Veja na entrevista. Muito obrigada, Débora, por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, podem chamar mais vezes. Débora, vamos começar falando sobre a queda no número de inscritos no Enem deste ano. Foi pouco mais de 3 milhões de estudantes. E nessa semana ainda surgiram denúncias de uma suposta tentativa de interferência nas provas. O que o estudante pode esperar deste Enem? Então, nesse sentido, eu recomendo que todos os estudantes fiquem tranquilos, porque mesmo com todas essas denúncias, né, que com certeza, assim, eu imagino que procedam mesmo, a prova desse ano foi feita com um banco de questões que já estava pronto anteriormente, então por mais que tenha tido essa tentativa de selecionar assuntos para não cair na prova, são questões que já tinham sido feitas antes e que têm a cara dos Enems anteriores. Então, apesar dos assuntos, né, estarem sendo mais selecionados e mais prejudicados nesse sentido, o estilo das questões, o estilo da prova continua o mesmo. Então, o aluno que vai fazer a prova agora no domingo não precisa se preocupar nesse sentido, né? Tudo para acalmar o aluno, ainda mais nesse momento tão delicado. Então, a prova ela continua sendo questões da banca do Enem, do estilo do Enem, mas os assuntos aí que estão sendo cerceados. A redução no número de inscritos pode afetar as notas de corte dos cursos? Olha, o que a gente até espera é que caiam as notas de corte por conta da quantidade de pessoas, né? Porque a concorrência vai ser menor. Entretanto, querendo ou não, né, um grande problema é que aqui no Brasil a gente não tem vagas o suficiente para a quantidade de pessoas que faz o Enem. Então, eu não sei dizer se as notas irão se alterar, mas com certeza, né, a concorrência está sendo bem menor, literalmente a menor desde 2005, né? Então, isso é algo bom aí para os estudantes que vão fazer a prova. Parabéns, inclusive, né, por não terem desistido, porque realmente muitas pessoas não tiveram nem a possibilidade aí de estudar e de se preparar nesse ano, né? Tem sido tão difícil para tanta gente. Professora, como a senhora acha que a pandemia pode ser abordada nas provas? Ela pode, inclusive, ser tema de várias disciplinas, não é mesmo? Sim, eu particularmente acredito que tem a possibilidade de cair mais até em ciências da natureza, né? Às vezes aspecto aí de vírus, alguma questão de biologia, algo do tipo. Muita gente também tem praticado como tema de redação. Eu acho interessante, mas acho pouquíssimo provável que caia como tema de redação, por ser um assunto que está ainda se alterando, ainda sendo decidido, né? É complicado porque como a prova é feita no início do ano, e nesse caso até de questões do ano passado ou de anos anteriores, é difícil você fazer uma questão sobre um assunto que está se transformando e garantir que daqui a meses a questão vai continuar sendo a mesma, né? Então, por isso que eu acho mais possível que caia como um plano de fundo mesmo para alguma questão de biologia ou coisas do tipo, mas eu acho pouco provável que caia, por exemplo, como um tema de redação.
Então vamos aproveitar e falar da redação. A senhora arriscaria algum palpite sobre o tema deste ano? Então, eu não gosto de apostar em um tema específico, mas muitas pessoas têm comentado que realmente, né, tem muitos e muitos anos que não caem temas sobre questões de meio ambiente, realmente tem muitos anos, então seria um tema bem interessante, assim, se caísse algo sobre poluição, desmatamento, animais, às vezes até tráfico de animais silvestres, animais domésticos, que é algo também super relevante, mas também muitas apostas têm sido feitas em relação a temáticas educativas, seja o incentivo à leitura, a evasão escolar, a inclusão dos idosos na educação. Então, assim, seria algum tema do âmbito educativo ou então algum tema de meio ambiente que há muitos anos a gente não vê na prova. Ainda sobre a redação, quais as suas dicas para escrever um bom texto para uma redação de sucesso? Eu recomendo que você veja os critérios para correção de redação, né? Que é o que o corretor vai procurar no seu texto, o que vai ser avaliado. E redação, pessoal, graças a Deus, não tem muito segredo, porque como ela já tem os âmbitos aí que vai ser corrigido, se você tiver um bom modelo de redação que você sempre faz, não tem erro, né? Não tem erro. Então, quando você vê aí as 5 competências para correção e vai praticando em cima disso, realmente você vai formando um modelo que dá certo e que no dia você pode até ficar mais tranquilo que, independente do tema, a maior parte das coisas que vão ser corrigidas na sua redação nem tem a ver com o tema, tem a ver com a estrutura e com a sua escrita. Então, mesmo que caia um tema super difícil, dá para você se virar. E qual a sua dica para o estudante na hora de fazer a prova? Começar pelas questões que o estudante tem mais afinidade ou não, por exemplo? Eu sempre recomendo que no primeiro dia comece pela redação, porque a redação é onde você tem mais chance de tirar 1000, então é onde você tem que tomar mais cuidado, é onde você tem que dedicar a maior parte da sua atenção, mas em relação à prova, sempre recomendo que comece pela matéria, pela disciplina, pela área que você tem mais afinidade, mais facilidade, por 2 motivos. Primeiro que você já vai, às vezes você pode até se animar, encontrar um assunto que você é mais familiarizado e ficar mais energizado, mais feliz por conta disso, mas principalmente porque você vai evitar de errar questões que você acertaria pelo cansaço, porque querendo ou não, no fim da prova, pelo cansaço, muitas vezes a gente está com pouca concentração, pouca atenção, e às vezes acaba perdendo uma questão ou outra por conta disso, por conta de fadiga. Então, se você já coloca a matéria que você mais sabe, quando você está com energia, às vezes você evita de errar uma questão que você acertaria se você não tivesse deixado ela para o fim da prova. E no geral, professora, quais são as suas dicas para os estudantes nessa reta final? Olha, eu recomendo que descansem bastante, né? Afinal, não deixa de ser uma prova de resistência. Mais de 5 horas de prova, 90 questões, é muito tempo, é muito cansativo. Então, chegue descansados no dia da prova, tente dormir um pouco mais. Nesses últimos dias, se for estudar, focar em exercícios e focar em revisão. Não é a hora de aprender coisa do zero, de olhar matérias que você não mexeu ao longo do ano. É hora de revisar aquilo que você já sabe e praticar. Então, focar nos exercícios e focar nas provas anteriores também para pegar bem o estilo do Enem. Hoje já é sexta-feira, a primeira prova é no domingo. Dá tempo ainda de rever algum conteúdo ou melhor agora é desacelerar? Exato, até para conseguir chegar mais tranquilo e descansado no dia da prova, porque querendo ou não, todo mundo chega nervoso no dia, isso é totalmente normal, isso é esperado, mas o nervosismo não pode te atrapalhar muito, né? Então, se você às vezes pegar uma matéria que você nunca estudou, que você tem dificuldade, isso pode gerar um nervosismo maior. Então, foco nas revisões, foco no exercício e descansar um pouco mais para você chegar com as energias no alto aí para a hora da prova, que vai precisar. Infelizmente, é muito cansativo, mas pelo menos são só 2 dias e já acaba rápido. Débora, mais uma vez eu te agradeço a sua participação e todas essas informações. Eu que agradeço pelo convite, vai dar tudo certo, pessoal. Muita fé, muita calma, tranquilidade. É um momento nervoso para todo mundo. Essa ansiedade, ela é comum, ela é esperada, mas são anos atípicos que não foram fáceis para ninguém. Eu tenho certeza que você enfrentou muitos desafios aí para estudar em 2021, mas agora é hora de colher os frutos, né? Então é um esforço, mas que no final vale muito a pena. Vale destacar que as versões digital e impressa do Enem vão ser aplicadas na mesma data e com as mesmas questões e tema da redação. Nas 2 versões, o candidato deverá ir ao local de prova especificado no portal do aluno para fazer a prova.
E não se esqueça, nos 2 dias de prova, os portões vão ser abertos ao meio-dia e fecharão à 13h. É necessário levar um documento original com foto e uma caneta esferográfica transparente de tinta preta. O uso de máscara e a higienização das mãos com álcool são obrigatórios. E já que o tempo de prova não é curto, o candidato também pode levar um lanchinho e uma garrafa de água transparente. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.